Agora vamos para a mesa 4, são as leis de Maat e filosofia da Kawaida. Com a nossa irmã Sandy, que vai moderar agora, e o nosso convidado, o Gabriel Swahili. Gratidão e axé na vossa mesa. Saudações ancestrais, irmãos e irmãs. Boa tarde, saudações ancestrais, irmão. Seja muito bem-vindo a esse nosso evento, né, a conferência, onde a gente vai hoje estar mediando a mesa com você, irmão, a mesa que se chama Maat, né, que vai trazer toda essa energia do equilíbrio cósmico, e a gente agradece muito a sua participação nesse momento, entendendo que é um momento único que estamos construindo e você está aqui conosco. E eu vou agora apresentar a pessoa que está aqui com vocês. O professor Gabriel é um homem preto, marido, pai, militante, educador, dedicado ao renascimento do povo e da origem africana no mundo. Trabalha como professor adjunto e chefe do departamento na Faculdade de Educação da UFBA, no campo de Política e Educação, onde o mesmo é coordenador do programa Umbuto de Estudos em Base Africana. O professor Swahili é também professor afiliado do Departamento de Africologia da Universidade de Temple, na Filadélfia, nos Estados Unidos, aonde conduz esse trabalho de afrocentricidade internacional e divisão do Brasil. Seja muito bem-vindo, professor. Hotep, irmã Sandy, Hotep a todas e todos que estão nos ouvindo. Pedir, antes de tudo, a proteção de nossos e nossas ancestrais que nos guiem nesse momento de hoje. Eu quero agradecer às irmãs e os irmãos por me convidarem para partilhar desse momento que, com certeza, é único nesse ciclo de celebração do Dia da Mulher Africana, promovido pelo Ciclo de Estudos Mulherismo Africana, com a mesa As Leis de Maat e a Filosofia da Kawaida. Hoje, nós estamos celebrando aquilo que é chamado os dias além do ano. É um período dentro da tradição quemética, quando nós e nossos ancestrais criamos o calendário, na qual os dias que estão fora dos meses regulares, eles são computados. E, não por coincidência, hoje é considerado o nascimento de Auzete, aquela que é conhecida como Ísis pelos gregos e chegou a gente como Ísis. Auzete, que é a esposa de Ausar, o rei agora do além-mundo, conhecido como Osíris, e mãe de Heru. E hoje é o dia que, dentro da tradição quemética, nós celebramos, e eu
estou muito feliz de estar aqui e sinto a força de Alzete, sinto a força da restauradora, aquela que recuperou Alzá depois do assassinato e do desmembramento feito por Sete e permitiu que ele ressurgisse para governar no mundo do além, né, no mundo que a gente chamaria na tradição Yorubá do Orum. E eu peço que essa energia nos acompanhe, né? Nós estamos na véspera, na antivéspera do que seria o Ano Novo, o que a gente chama de o Epet, Renepet, que vai ser comemorado na próxima segunda-feira, com o surgimento da com o Peret Sopdet, né? Que é o surgimento da estrela que a gente conhece como Sirius, a partir dos gregos. Então, eu peço proteção a essas forças primeiras, essas forças de organização do universo, peço que elas nos guiem nesse momento agora e sempre, né? Que nossos e nossas ancestrais estejam com a gente. Eu fui convidado de forma um tanto desafiadora por vocês para falar sobre Maat, Kawaida, dentro do contexto do dia de celebração da mulher africana. E depois de tantas meses e tantas falas eu acompanhei aqui, na medida que o trabalho permitiu, tantas falas poderosas, eu me sinto honrado de trazer isso. Na divulgação eu vi que algumas pessoas questionaram por que teriam homens falando no dia de hoje, e isso é Maat, isso é a compreensão africana de complementaridade, né? Em que nós, como entidades divinas, vivendo fisicamente, complementamos umas às outras, uns aos outros, bem no sentido de Ubuntu, como é pregado nas tradições ditas Banto. Tá? E para começar, assim, a minha ideia é muito mais ter um bate-papo com vocês, a gente poder explorar a força do que é Maat, a força do que são essas chamadas 42 leis, e relacionar isso com a Kawaida. A Kawaida é uma filosofia proposta pelo Maulana Karenga, o Sesh Maulana Karenga. Ele é um professor, um mestre, que está envolvido com a luta negra nos Estados Unidos desde os anos 60. Ele foi das lideranças da organização OZ, que em inglês quer dizer nós, uma organização destinada à construção, à reconstrução de uma experiência africana na diáspora, né, nos Estados Unidos. E é uma organização que esteve intimamente ligada à emergência daquilo que a gente conhece como poder negro, e que foi a proponente, e isso é muito importante de se dizer, a partir do que Marcus Garvey legou da Kwanzaa. Então, essa organização, a partir da Kawaida, que é um sistema filosófico, e Kawaida é uma palavra em Kiswahili, que quer dizer ao mesmo tempo tradição e razão, ou seja, recuperar e manter a nossa tradição, balizando-a, equilibrando-a a partir da razão. A Kawaida vai servir de orientador, de guia para a formulação daquilo que a gente conhece como a Kwanzaa ou Kwanzaa. É importante dizer que a formulação da Kwanzaa ou da Kwanzaa é de Marcus Garvey originalmente, pelo menos a ideia de estabelecer os princípios que estão hoje, os chamados 7 princípios, em Nguzo Saba, como orientadores para um renascimento cultural, espiritual, político, econômico do povo preto, nasce com Marcus Garvey. E nos anos 60, Karenga fica responsável por traduzir para um idioma africano. Ele falava já o idioma Swahili, e ele vai estabelecer e aprimorar aquilo que Marcus Garvey legou e aplicar esses princípios dentro do contexto em que ele vivia nos anos 60, quando ainda era um homem jovem. Tá? E a Kawaida, ela vai servir de lastro para aquilo que é a minha referência pessoal e política em termos de luta negra, que é a afrocentricidade. O Sesh Molef Ketiachante, que é o meu professor pessoal e uma das lideranças da organização que eu faço parte, que é a Afrocentricidade Internacional, na qual eu sou Xenute aqui na Divisão Brasil, uma organização que está presente em mais de 25 países do continente, da diáspora, reunindo pessoas pretas num esforço comum para reconstruir e restaurar a nossa nação livre, para promover aquilo que a gente chama de renascimento africano, o Rei Mesut, para falar nos termos do antigo quemético,
Meduneté. E a afrocentricidade ela tem 4 pilares principais. Um desses pilares, talvez o primeiro pilar, o primeiro fundamento da afrocentricidade, é todo o trabalho político e cultural de Marcos Mosaia Gava e da UNIA. Além disso, tem toda a influência artística e cultural promovida pelo movimento de negritude. Você tem a Kawaida, proposta por Maulana Karenga, que é um terceiro pilar, e o quarto pilar é o projeto científico de Cheikh Anta Diop, é a historiografia de Diop, tudo aquilo que o Diop fez no sentido de usar a ciência como arma dentro do nosso esforço de libertação para orientar o nosso caminho. Então, a Kawaida está intimamente relacionada, interligada com a afrocentricidade. Na verdade, o Sachs Molefe Ashanti, que é o sistematizador da afrocentricidade, e o Sachs Maulana Karenga, eles são parceiros e compartilham conjuntamente desse caminho de estabelecimento, o reestabelecimento de princípios queméticos, de princípios africanos, como base para a nossa ação política, nossa ação vital, nosso caminho na vida. E a Kawaida, ela é um sistema que tenta investigar tudo aquilo que foi construído no passado, dentro da tradição africana, desde nossas civilizações clássicas, como o Kemet, que a gente conhece como Egito, ou como o Kush, que a gente conhece como a Núbia, o Sudão, e todas as outras civilizações africanas, e aplicar isso no nosso cotidiano. Então, a Kawaida é uma espécie de sistema científico espiritual de restauração dos nossos princípios, que vem sendo elaborada ano a ano pelo Maulana Karenga e por mais outras pessoas que colaboram e contribuem para a produção desse processo político, desse processo cultural e intelectual. E o que a gente tem de mais conhecido como produto da Kawaida é o Kwanzaa. É uma cerimônia, uma festa, uma celebração promovida em vários cantos do mundo, na qual 7 princípios, que são os Ingus, o Saba, também em Swahili, são afirmados na busca por construir autodeterminação política, econômica, cultural, espiritual para o nosso povo. Esse é o princípio, tá, da Kawaida. E a Kawaida, ela busca principalmente investigar os nossos antigos textos sagrados e as nossas antigas construções científico-espirituais para estabelecer e trazer à tona aquilo que é Ma'at. E o que é Ma'at? Ma'at é um princípio, né? As tradições espirituais, a gente chama de religião, por falta de uma palavra melhor, mas não é efetivamente uma religião, mas as tradições espirituais africanas, e você vai encontrar isso no Candomblé, vai encontrar isso na Umbanda, vai encontrar isso no Voodoo, parte da compreensão de que nós temos uma divindade suprema que governa a realidade, governa além da realidade, e que essa divindade suprema, ela se espelha na realidade através de forças que organizam o universo. E a essas forças a gente dá diversos nomes, Orixá, Voodoo, Inquice, Loa, uma série de nomes em diversas tradições. E no antigo Kemet, a gente usava o nome NTR. NTR, não sei se vocês são familiarizadas e familiarizados com os princípios do Meduneté, do idioma do antigo Kemet, do antigo Egito, não se escrevia as vogais. Então, a palavra N, T e R é a palavra que está na raiz de muitas palavras que hoje são utilizadas em idiomas ocidentais, como o próprio português, a natureza. Então, NTR representa os princípios naturais que organizam o universo. Tudo aquilo que a gente vai aprender na ciência ocidental, a partir da física, por exemplo, ou da química. Todas essas ciências partem de uma compreensão africana ancestral de entendimento da realidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E Ma'at é um dos NTR, ou uma NTR, ela é uma representação, uma força simbólica feminina que organiza na realidade os princípios de justiça, de retidão, de equilíbrio, de harmonia e de reciprocidade. Então, Ma'at, ela é simbolizada por uma mulher alada, usando uma pena
num didê, numa coroa, uma pena na sua coroa, e essa pena é também um símbolo que a Maat representa. Pois quando todo ser humano, dentro da tradição do antigo Kemet, dentro do seu sistema espiritual, chega no momento final de sua vida e vai em direção ao salão dos chamados mortos, né, ou vai fazer aquilo que na tradição se chamava a caminhada de saída para a luz, ou seja, retornar ao mundo além da realidade, além do mundo dos vivos, né, aquilo que a gente passou a chamar de céu aqui no Ocidente, mas que é uma interpretação equivocada. Todas as pessoas são levadas diante de uma balança, e nessa balança o nosso coração é pesado. E no outro lado da balança, no outro prato, né, da balança, é posto uma pena, que é Maat. E essa pena, ela vai exigir, ou vai contrapor o seu coração, o seu IB, para ver se a sua conduta, na realidade, a sua conduta durante a sua vida foi legítima, se essa conduta foi uma conduta ilibada. E nesse momento foi uma conduta correta. E nesse momento, as pessoas apresentam o que é chamado de 42 confissões de Maat. A gente traduz como lei, mas não são leis no sentido de que são regras que você precisa cumprir. Elas não são mandamentos vindos de fora que você deve aceitar, encaminhadas por um Deus, por exemplo. Pelo contrário, isso são princípios, né? São dimensões que orientam a sua vida, são um conjunto, não de regras normativas, mas um conjunto de princípios orientadores para a sua caminhada, e que quando você se encontra frente à divindade, frente a Anpu, que é a divindade que guarda o mundo dos mortos, né? E você vai avaliar a sua própria vida e saber se sua vida vai te levar em direção à luz além, né? O mundo onde Alzá governa, e onde, ou se você vai acabar no esquecimento infinito, vamos chamar assim, você vai proferir essas proclamações, você vai repetir essas proclamações, e essas proclamações, se forem corretas, se tiverem afins com a conduta na sua vida, elas vão lhe permitir caminhar em direção à luz. Eu vou falar aqui muito rapidamente, tá? São 42 princípios, ou que a gente chama de leis, né? E eles estão na base daquilo que virou os 10 mandamentos dentro da tradição ocidental. Então, o primeiro deles é eu não pequei, mas pecar é uma palavra ruim, tá? É muito difícil traduzir o Meduneté para o português, porque esse pecar é desviar do caminho. Cada pessoa tem seu próprio destino, cada pessoa tem seu próprio caminho. E se você desvia do seu caminho, se você perde o seu caminho, isso é ofender a Maat, é ofender o princípio da harmonia, ofender o princípio de organização do universo. O segundo é eu não roubei por meio de violência, ou eu nunca assaltei. O terceiro é eu não furtei, não peguei de forma indevida o que não era meu, mesmo sem violência. Eu não assassinei nenhum homem ou mulher, o quarto princípio. Eu não me apropriei de oferendas, ou seja, tudo aquilo que é ofertado às divindades, é ofertado à comunidade, eu não usei, aquilo que é construído coletivamente, eu não estou usando para fins próprios. Eu não furtei a propriedade de Deus, da divindade, né, do que é divino. Eu não proferi mentiras, eu não desviei comida, eu não praguejei, né, no sentido de falar palavras ofensivas, falar palavrões. Esses princípios são princípios que organizam o nosso cotidiano, aquilo que a boca transmite, e isso vai para as tradições judaico-cristãs a partir de nossas referências, contamina nosso próprio corpo, tá? Então, a forma como você pensa, a forma como você se conduz, que você fala, é muito importante para a Maat. Eu não cometi adultério, ou seja, eu não cumpri os meus acordos, né? Eu não estabeleci acordos e deixei de os cumprir, especialmente com as pessoas com quem a gente se casa, né? Ou constrói uma relação. Eu não chamei ninguém ao choro, eu não estimulei que ninguém entrasse em pranto, em choro. Eu não fiquei remoendo sentimentos inúteis, eu não alimentei o remorso ou o rancor. Eu não ataquei nenhum homem ou mulher, eu não sou um homem ou mulher de falsidade. Eu não furtei das terras que foram cultivadas, ou seja, eu não me apropriei do trabalho de outras pessoas, eu não desviei o fruto do trabalho de outras pessoas, eu não fui bisbilhoteiro, né? Não tentei tomar parte em segredos que não me dizem respeito de forma indevida.
Eu não caluniei, eu não senti raiva sem uma justa causa, e esse é um princípio importante, tá? Maat não é uma deusa da paz, apesar dela promulgar a harmonia. A harmonia não é ausência de guerra. A harmonia, a paz, a reciprocidade, num princípio maatiano, num princípio de Maat, não implica em você não fazer uso da violência. Pelo contrário, você pode precisar fazer uso da violência para restabelecer o equilíbrio. Se você é incapaz de usar a violência, você não é pacífico, você só é inofensivo ou inofensivo. Nós, como povo, precisamos reaprender a operar a violência, reaprender a utilizar a violência como forma de autodefesa. Tá? Eu não desmoralizei verbalmente a mulher de algum homem, um homem de alguma mulher, né? Não levantei falso sobre a relação das outras pessoas. E esse princípio ele aparece duas vezes, é o princípio 20 e o princípio 21, referendo-se a não só a pessoa encarnada, mas também vamos chamar, por falta de palavra melhor, o gênero, né? O princípio ativo da energia a qual ela é proferida. Então eu não desonrei, eu não levantei falso a uma mulher ou a um homem frente a Deus ou frente ao Deus. E esses são princípios chaves dentro da compreensão de Maat, porque Maat entende que a complementaridade entre homens e mulheres é fundamental para que a gente consiga avançar como povo. Nós, homens, e nós, mulheres, precisamos encontrar um terreno comum onde a gente possa trabalhar no sentido de restabelecer esse princípio de Maat. Eu não me profanei, e esse é um princípio muito relacionado ao sexo, tá? Eu não fiz práticas sexuais que profanaram a meu templo, né? A compreensão africana é que nós como corpo, né? Não é nosso corpo, é nós, enquanto corpo, somos sagrados. É aqui que a ancestralidade se manifesta, os orixás se manifestam. Então, cuidar para não profanar o seu próprio corpo com práticas sexuais impuras, com violentar o seu corpo em busca do prazer e do desejo, é um outro princípio maatiano. Eu nunca dominei ninguém através do terror, ou seja, dominar mentalmente por meio da violência, por meio da intriga, outras pessoas. Eu não transgredi a lei, eu não rompi a lei, eu não fui irado, não agi com base na ira, na raiva, eu não fechei os meus ouvidos às palavras verdadeiras, ou seja, eu não me neguei a ouvir e aprender com a verdade, eu não blasfemei, ou seja, eu não desonrei a divindade, os princípios naturais da existência. Novamente, fala sobre evitar a ira, né? Eu não fui rancoroso, eu não fui irado, desculpe. Fala sobre a violência, eu não sou um homem de violência, eu não sou uma pessoa de violência, eu não sou um promotor de conflitos, né? Mesmo que eu não inicie a violência, às vezes a gente estimula que outras pessoas entrem em conflito, e Maat proíbe isso, né? Não proíbe no sentido de que é uma lei que você não deve fazer, mas orienta você a evitar essa conduta em sua vida. Eu não agi ou julguei uma pessoa com pressa injustificada, eu não multipliquei minhas palavras em discursos, eu não falei mais do que eu fiz, né? Eu não inventei, eu não tentei me vangloriar, eu não pressionei em debates, ou seja, eu não forcei as pessoas, em meio a um debate, a entrarem em uma fala mentirosa, eu não usei a mentira para obrigar as pessoas a fazerem o que eu quero em debates, eu não levei alguém ao erro, e por isso eu não fiz mal, eu não pratiquei feitiçarias, eu blasfemei contra o rei, a nossa liderança, o Perat, né? E aí feitiçaria no sentido de usar as energias mágicas, as energias místicas, os princípios científicos e espirituais para fazer mal injustificadamente a outras pessoas. Eu nunca levantei minha voz e falei com arrogância ou raiva. 37. Eu nunca amaldiçoei ou blasfemei a nenhuma divindade, e a divindade é especialmente a natureza divina de cada pessoa, né? Negar a divindade das outras pessoas. Eu não agi com raiva maldosa, eu não furtei o pão dos deuses, né? Os princípios de organização da tradição e das pessoas que cuidam da tradição e das divindades. Eu não desviei os bolos Kenfu, que é um tipo de comida específica que a gente produz e faz para o espírito dos ancestrais, né? Então, para os espíritos dos mortos, né? Dos mortos viventes. A prática, isso é muito curioso, porque as pessoas falam que o Kemet era europeu, né? Que o Kemet era branco, eles tentam vender isso. Mas você vai achar no Kemet a mesma prática que você vai achar em toda a África Negra de ofertar comida
a ancestralidade. Então, eu não neguei a parte que é devida aos meus ancestrais. Né? Reconhecer que se nós estamos aqui graças a quem veio antes e nos trouxe até aqui. E, por fim, eu não matei o gado pertencente a um Deus, ou seja, eu também não não neguei os princípios que organizam a continuidade da nossa cultura, da nossa tradição e da nossa espiritualidade. Porque o gado ele é capaz de se reproduzir e manter viva essa memória e essa espiritualidade e essa prática diária, né? Nós precisamos restaurar a Maat, precisamos restaurar os princípios que organizavam o nosso culto às forças naturais, o nosso culto ao mundo físico, ao mundo além do físico, e para isso nós vamos precisar, sem dúvida, investir nossa energia, dedicar nosso tempo, dedicar a nossa produção, nosso dinheiro, para recuperar isso. Tem muita gente muito boa fazendo muitos trabalhos de restauração, tanto dentro da tradição quemética, quanto em Ifá, quanto nas tradições Banto, Congo Angola, em outras tradições, e é fundamental, e isso é o que a Kawaida defende, é fundamental que a gente pegue esses princípios e aplique na nossa prática diária. Não adianta ter uma relação religiosa, e aqui eu falo religiosa no sentido ocidental, de levar a um templo ou a um momento da semana o nosso culto. A prática de Maat é diária. Eu vou finalizar, né, a Kawaida e, consequentemente, a afrocentricidade, ela é o estudo do que nossa ancestralidade fez para atualizar isso para a gente aqui hoje, compreendendo que nós somos essa ancestralidade viva, mantida viva, e Maat, ela é um princípio que está relacionado à origem da palavra matemática. Tá? Quando essa força vital, essa força natural foi estabelecida, ela procurou sempre calcular a harmonia e construir uma espécie de nivelamento entre todas as coisas. Por isso que homens e mulheres dentro da tradição africana sempre tiveram lado a lado. E dentro da tradição do Vale do Rap, que é o que a gente conhece como Vale do Nilo, a gente está agora vivendo um processo de início do ano, porque é o início do período de cheia do Nilo, quando é o surgimento da estrela Sopdet em antigo quemético, Sirius em grego, ou Sig-Tolo no idioma Dogon, que é um idioma que ainda cultua a prática da existência dessa astronômica e astrológica dessa estrela. Quando a cheia do Nilo vinha, todo o campo que se tornava propício ao plantio era coberto. E toda vez que o Nilo se retraía para suas margens, era necessário recalcular o que representava o território de cada pessoa, de cada família, de cada comunidade. E esse cálculo era um cálculo feito segundo as normas de Maat, usando cordas para medir a distância entre cada um, variando, evidentemente, a necessidade. Se numa família aumentou o número de pessoas, aumentava o terreno. Se uma família se mudou para outra região, aquele terreno podia ser redistribuído comunitariamente. E esse cálculo é o que dá origem à matemática. Os princípios matemáticos de cálculo da realidade, de compreensão da realidade como número, vem do culto a Maat. E, evidentemente, que você vai ver a universidade, as escolas, toda a literatura ocidental, dizendo que as pirâmides, que quem inventou a matemática são os gregos. E aí, as chamadas pirâmides só podem ter sido construídas, então, com o pessoal jogando as pedras para cima e elas caindo em ordem, né? Porque se não existia matemática, não existia engenharia, não existiam princípios organizadores de todas as construções do antigo Kemet, do antigo Egito, e tudo isso só veio surgir posteriormente com os gregos. Como é que todas as grandes maravilhas gravadas em pedras, feitas por nossos ancestrais, foram feitas? Foi meramente acaso? Restaurar Maat é uma responsabilidade nossa para recuperar, restaurar aquilo que nos foi perdido. E não há nenhum outro caminho se não for o caminho da complementaridade, o caminho da justa medida e o caminho da reciprocidade. Maat não é pacifismo Haribo, tá? Não se trata de entrar numa de que nós somos irmãos e vamos viver em harmonia. Maat é reciprocidade. Reciprocidade é também devolver aquilo que te entregam.
Se o inimigo está disposto a matar nossas crianças, se o inimigo está disposto a destruir os nossos idosos e idosas, destruir nossa cultura, aniquilar o nosso povo, até que ponto nós vamos poder sobreviver se nós não encarnarmos o princípio de Ma'at, de devolver ao inimigo aquilo que ele está nos entregando, reciprocamente. Axé, vamos trocar uma ideia agora, eu estou aberto a perguntas, um só destino, um só caminho, família. Muito obrigada, irmão. Uma aula, assim. Esse evento está sendo maravilhoso e, assim, a energia ela está circulando nas a sua fala nos engrandeceu demais. Temos algumas perguntas aqui, por exemplo, qual a importância de restaurar Ma'at, da Denis Marx? Aí eu posso falar uma por uma, ou você vai respondendo, ou eu falo todas? Vamos fazer bloco, né? Vamos fazer um bloco, sei lá, de 3, e aí depois a gente vai... Certo. Então, a gente tem essa primeira, da Dani Marx, que ela pergunta qual a importância da restauração de Ma'at. Temos também da Maria do Valina, onde ela pergunta onde podemos ter acesso às leis de Ma'at. E temos também da Marisa de Paula, que ela pergunta, ela fala, Rotep, irmão, quais sugestões seriam válidas para operarmos a violência contra quem fere nossa integridade, seguindo as leis de Ma'at? Então, primeiro sobre os princípios, né, o que a gente chama de lei de Ma'at. Tem um vasto material em outros idiomas, em francês ou em inglês, mas a gente ainda está trabalhando para traduzir em português. O que a gente tem em português traduzido, em geral, são materiais traduzidos dentro do escopo do Ocidente. Então, eu não garantiria. Mesmo boa parte dessa tradução que eu apresentei aqui hoje, ela não é uma tradução detalhada, porque muitas coisas dentro do princípio do antigo Kemet são, como dentro de toda a tradição africana, são frases que são extremamente simbólicas e que guardam mais de um sentido. Então, por exemplo, você vai achar para ficar dentro do Kemet, você vai achar um provérbio Kemet que diz assim, o crime nunca chega na praia. Essa é a tradução literal. Mas o que isso quer dizer, e parece muito com o Essé de Fá, é que no limite o crime não compensa. Se você cometeu o crime, você pode até ter vantagem, mas no final você não vai chegar na praia, você vai morrer na praia antes de conseguir sair dela. Então, boa parte dessas traduções elas são muito complexas, elas têm nuances, têm sentidos. É um trabalho que está aí para a gente fazer, né? A Afrocentricidade Internacional tem se dedicado a estudar esses princípios, a traduzir. Já temos alguns materiais, mas a gente está trabalhando para traduzir mais. Esse mês a gente vai botar um monte de coisa na rua aí, o mês que está entrando agora, que é agosto. Logo mais eu vou falar para vocês sobre isso, mas é difícil de conseguir. Agora, se você fala inglês, manda uma mensagem para mim lá na página da Afrocentricidade Internacional. No Instagram é @ai.brasil. E a gente com certeza divulga, repassa para você, o nosso trabalho aqui é para isso. Deixa eu ver mais. A Dani, minha irmã Dani, querida, axé, minha irmã. A pergunta dela, qual foi, Cede, por favor? Qual a importância da restauração? Fecharam o seu microfone, desculpa. Da restauração de Ma'at. Isso, qual a importância da restauração de Ma'at? Eu, pessoalmente, acho que sem Ma'at, que é sem o equilíbrio, sem os princípios que organizem nossa dimensão vital em todos os planos, tanto material quanto imaterial, não vai ter caminho. Ma'at, ou aquilo que a gente vai chamar dentro do Yorubá de Iwa, né? Iwa, Coelê, bom caráter, é fundamental para que a gente possa superar a condição de degradação que o nosso inimigo nos impôs. Malcolm X falava muito sobre isso. Só
quando a gente, as pessoas pretas, formos capazes de restabelecer os nossos próprios padrões, e Maat é um padrão, né, de moralidade, de organização, de higiene, só de trato uns com os outros, só quando a gente for capaz de eliminar aquilo que é a ausência de Maat, que é Sfet. Sfet é um princípio de desordem na nossa vida, de caos, de confusão, de bagunça. Só na medida em que a gente, pessoalmente, internamente e comunitariamente conseguir eliminar isso, é que vai ter caminho. Não adianta, e essa é uma visão muito forte para mim, eu sou tributário, eu sou aprendiz de Seth Molef Achante, sou aprendiz também do Maulana Karenga, e de Marcos Garvey, de outros e outras, sou aprendiz da Marimba Ani, da Tuenura Hudson. Não adianta a gente fazer um grande movimento, um grande esforço, não adianta, para usar um provérbio africano, correr se a gente estiver na direção errada. E Maat é o que vai garantir a gente que nós temos precisão de para onde a gente está caminhando. Então, para mim, é fundamental compreender Maat. A outra pergunta foi sobre violência, não é isso? Como é que a gente atribui violência? Pô, esse não é um meio bom para falar de violência, né? Na verdade, Maat proíbe até que a gente fale de violência, porque violência é uma coisa que você fala menos e você faz mais, né? Mas se eu pudesse falar do que é violência, prepare seu corpo, treine fisicamente, treine com armas, se você puder, tanto armas de fogo como armas brancas, prepare mentalmente para estar disposto a lidar com o inimigo, lidar com a violência quando ela vier. Palavras pacíficas não vão parar o inimigo, não vão parar. O inimigo já provou que ele está disposto há mais de 5.000 anos a nos matar em todas as formas, a destruir a mais jovem criança negra. Vocês vão achar registro de crianças sendo usadas como isca de jacaré nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não raro, você vai achar registros de, sei lá, pessoas brancas chamando crianças negras escravizadas para pegar doce. Não, vem cá, vou te dar um doce na época colonial e tirar do tacho fervendo açúcar e botar na mão da criança para ver queimar e ficar em carne viva. Dentre outros tipos de tortura. Então, essas pessoas, se é que podemos chamá-las de pessoas, só compreendem uma linguagem, e essa linguagem é a violência. Então, a única forma e isso é o que Maat nos ensina, isso é o que a nossa tradição nos ensina, a única forma de parar uma pessoa violenta é ser uma pessoa versada em violência, capaz de barrá-la, capaz de... nenhum apelo, nenhum vidas negras importam, vai convencer nossos inimigos. Eu sei que a minha vida importa, eu não preciso repetir isso para mim mesmo, eu não preciso repetir isso para meu filho, para minha filha, para minhas esposas, para minha mãe, para meus irmãos e irmãs. Todos nós sabemos que nossa vida importa. Então, para quem é que você está falando a vida negra importa? Você precisa se convencer disso? Na realidade, o que nós precisamos é ser capazes de nos defender nossa vida, como diria Malcolm X, por todos os meios necessários. E isso envolve, só para fechar, proteção também espiritual, tá? Tudo que a gente faz como pessoas africanas parte de uma dimensão espiritual. Se você não está cuidando, se você não tem atenção à dimensão espiritual, a chance de isso te atropelar, a chance de você estar vulnerável num plano imaterial é muito alta. E nossos inimigos, eles estão atuando também no plano imaterial. Não pensem que não pensem que eles são meramente materialistas, porque eles não são. E é interessante, irmão, porque as pessoas às vezes perguntam assim, o que faz você estar seguindo a questão do mulherismo, né? E aí a gente se reporta a todos esses princípios e a gente vai entendendo que existia, sim, uma sociedade organizada de maneira matriarcal que compreendia todos esses princípios. Talvez não seguisse todos, mas justamente tem esse equilíbrio. E aí vem a figura de uma deusa mulher para trazer todo esse equilíbrio e não gerar o caos. Então, o mulherismo traz isso para a gente, né? A mulher vai estar construindo essa relação de equilíbrio entre o homem e está trazendo essa retomada, né, do que foi perdido. Então, muitas pessoas perguntam, né? Algumas pessoas perguntam e a gente vai sempre defender e vai sempre olhar para trás para estar aprendendo cada vez mais a esse equilíbrio ter realmente uma codificação na nossa sociedade, que é o que a gente está buscando e tentando restaurar nesse momento. Deixa eu só fazer um comentário assim, de rápido. Na maioria das tradições africanas, você vai achar, como Cheikh Anta Diop nos ensina, a mulher
preta é levada ao status de divindade junto com o homem preto. Nossas sociedades são complementares. E você vai achar princípios, vamos chamar assim, negativos, associados à masculinidade, mas você vai achar também princípios negativos associados à feminilidade. Eu falei de Sfet. Sfet é o contrário de Maat, é destruição, é desordem, desarmonia, é ausência de ordem, ausência de equilíbrio, é também uma energia feminina. E isso mostra, dentro da tradição africana, que todos nós, todas as pessoas, homens e mulheres, são capazes de cultivar a sua dimensão divina e positiva, irê, vamos chamar assim, dentro da tradição iorubá, como também cultivar a energia negativa, destrutiva, de ser uma fonte de desarmonia, de desagregação dentro da comunidade. E, às vezes, as pessoas questionam, mas na África, primeiro que essa conversa, não existe uma única África, uma África mítica, mas depois, quando aceitam que é necessário se referenciar em África, vai dizer assim, mas na África isso aqui estava errado. Sinceramente, essa é a minha visão pessoal e é o que eu aprendi até hoje na minha caminhada de muitos anos. Eu prefiro o erro dos meus antepassados e antepassadas, se é que é erro, do que o acerto do inimigo, tá? Ninguém vai me convencer de que, por exemplo, as relações de gênero, como foram estabelecidas, né, chamando relações de gênero, pela Europa, são melhores e são mais sadias e têm a nos ensinar como pessoas africanas. Você vai achar documentos no antigo Kemet falando sobre divórcio e as mulheres e homens se divorciando, os dois com direitos, com documentos com 5.000 anos. E você vai ver hoje as europeias e euro-americanas brancas dizendo que o feminismo inventou o divórcio. Só se você não conhece sua própria história é que você vai acreditar no discurso do seu inimigo. Só se você não sabe quem você é e de onde você veio, você vai comprar o remédio na mão de quem te envenenou. Vai comprar o remédio de quem te transmitiu a doença. Isso não é coerente, isso não é coauída, isso não é afrocentricidade. Maravilhoso, irmão. A gente pode seguir com mais um bloco de perguntas? Com certeza, irmã. Estou à vontade, estou às ordens. Então, temos aqui ainda a Dani Marques, que ela pergunta da importância de restauração de Maat para as nossas práticas e políticas atuais. Ela ainda continua na mesma linha da restauração, pelo lado político. A gente tem a Najara Tavares, que pergunta qual a similaridade dos princípios de Maat com os ensinamentos nas comunidades de cultos aos orixás. E fechando esse bloco de 3, temos o Eduardo Ribeiro. É possível pensar numa adaptação das confissões de Maat para inspirar uma ética pan-africana ampla, ou esses princípios devem ser seguidos à risca? Tá, eu vou começar com minha irmã Najara. E essa é uma visão pessoal, partindo da unidade cultural da África Negra, eu vejo total harmonia, total consonância, total ligação entre aquilo que eu aprendo como uma pessoa de axé, dentro da minha Ebeifá, onde eu me cuido, e aquilo que eu estudo e aprendo e pratico referente à tradição quemética. É muito similar, os princípios, a noção da força vital, né, que é o Nguzo dentro da tradição Congo Angola, o axé dentro da tradição iorubá, a relação com o divino. Então eu acho que nós temos um grande quebra-cabeça, que as partes se espalharam por todo o continente africano e por toda a diáspora, e que nosso papel é encontrar essas peças e reunir. Uma das minhas esposas, Laila Swahili, é originária de Pernambuco e iniciada no candomblé lá, e na maioria das casas de Pernambuco você tem necessariamente uma Yalorixá e um Babalorixá. As casas, para funcionarem, elas contam com a presença e energia masculina e feminina em paralelo trabalhando. Você vai estudar as tradições africanas, você vai encontrar na maioria dos sistemas científicos e espirituais o mesmo princípio, né? Às vezes isso não pode estar revelado num cargo, mas não existe tradição africana na ausência da complementaridade. Você vai encontrar sociedades que são exclusivas de homens ou sociedades que são exclusivas de mulheres, mas essas sociedades estão dentro de um conjunto social na qual elas estão em diálogo e estão em complementaridade. E isso é fundamental para a gente entender e reconstruir aqui.
é isso que, em parte, as soluções que são vendidas para a gente, importadas da Europa, nos impede de perceber. Para responder a minha irmã Dani, eu acho que a restauração política, o princípio maatiano para restaurar politicamente, passa por a gente revisitar a nossa própria história e ter humildade para aprender com o que aconteceu antes, sem achar que nós estamos numa posição de julgar quem passou e que veio antes da gente. Nós, na Força de Saúde Internacional, a Divisão Brasil, vamos iniciar amanhã, né, já está aberto, na verdade, uma coisa que a gente chama de Ingia e a Garvey, o caminho de Garvey. Uma série de ações, um processo de compartilhamento, uma jornada comum, aberta a qualquer pessoa. Então, quem tiver interesse, entra na página da gente, o post está lá com a divulgação dessa ação nossa, para a gente revisitar o que foi e o que é o legado do garveyismo na luta preta do século XX e como atualizar esse legado para a nossa luta no século XXI. Então, a gente precisa entender que nossa condição como povo, ela foi construída num processo de séculos, talvez até de milênios. A nossa degradação, ela foi sendo minada lentamente. E todos nós temos urgência, nosso povo está morrendo, está nas valas, está sendo alvejado, está nos presídios, a gente está cheio de urgências. Mas, pessoalmente, eu percebi, e eu venho da urgência, eu já fiz muita coisa correndo, que a pressa nem sempre vai dar conta daquilo que precisa ser feito. A gente tem tarefas que são tarefas geracionais. E a primeira tarefa da gente é preparar as próximas gerações para continuar executando as tarefas. Se a gente não fizer isso, não tem como restaurar. E Maat é essa compreensão. É a compreensão de que, mais do que dividir o terreno e distribuir para cada um fazer o que quiser, a gente precisa aprender como redividir toda vez que os terrenos se embaralharem, porque o RAP, o Nilo, encheu. Então, da forma que eu vejo a restauração de Maat, estudar nossa história, ser sinceros e sinceras no aprendizado disso, sermos humildes no sentido de entender que a gente pode achar que temos como julgar quem veio antes, mas que talvez a gente fizesse pior se estivesse nas condições que eles e elas estavam, e usar isso para fortalecer o nosso caminho, usar isso para fortalecer as gerações vindouras. Né? E aí, quando a irmã pergunta essa questão da restauração em políticas hoje, como a gente pensar essas políticas hoje, né? Como a gente pensar quando a gente não tem a nossa população à frente de muitas políticas. Então, é também uma reflexão para a gente colocar. E a terceira pergunta é do Eduardo, que ele pensa se é possível fazer uma adaptação das confissões que se faz para Maat de maneira da época pan-africana, e se esses princípios devem ser seguidos à risca ou não. Só para dialogar com isso da política, nós estamos num território que é um território inimigo, né? E nós estamos sob um Estado que é um Estado que nos encarcera, literalmente, dentro do sistema prisional, mas também de forma global em nossa vida. Nós estamos submetidos a uma autoridade ilegítima. Isso é inegável. Isso é inegável. Estamos ainda sob o controle do escravizador. Então, eu acredito que essa política que está aí, desse Estado, nunca vai nos representar. Mas a afrocentricidade nos ensina que não adianta só perceber o que está de errado, não adianta perceber só a opressão. A gente tem que perceber também a vitória. Nosso povo não dependeu do inimigo nos permitir construir políticas para fazer nossa própria política. Quando nossas e nossos ancestrais construíram em Ngola Janga, que é o nome original do que a gente conhece como Quilombo dos Palmares, eles e elas não pediram autorização a ninguém para fazer política. Então nós temos como fazer nossa própria política. Nossa política já está dada, nós estamos fazendo nossa política. O que falta é mais irmãs e irmãos entenderem isso, entenderem que só de forma autodeterminada a gente vai poder construir e restaurar e reconstruir os nossos quilombos e se engajar com isso. Enquanto a gente continuar tentando influenciar, tentando se misturar, tentando se integrar aqueles que nos odeiam, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E tentando dialogar com o que o irmão Eduardo trouxe, já no espírito de Maat, a gente aprendeu, e eu aprendi isso, e fui um dos grandes divulgadores, de que essas três cores aqui, ó, que estão na parede da minha casa, o vermelho, o preto e verde, são cores do panafricanismo, mas no espírito de Maat, a verdade é que Garvey, Marcos Mosiah Garvey, o honorável Marcos Garvey,
e a UNIA, a organização que ele construiu, UNIA-CL, nunca foram panafricanistas. E eles nunca se declararam panafricanistas. E esse processo de fusão entre o que Garvey fez e o que o panafricanismo é uma coisa muito mais recente, após a morte de Garvey, que foi feita de maneira um pouco complicada. Evidentemente que nós temos muitos irmãos e irmãs que se entendem, se declaram panafricanistas, contribuindo de forma muito profunda para a libertação do nosso povo, mas por Maat, por entender que a verdade e a harmonia e o equilíbrio precisa ser estabelecido, a gente tem que contar essa história, a gente precisa restaurar o que aconteceu. E o que aconteceu, de forma muito curta, é que a pessoa que articulou o que hoje a gente conhece como panafricanismo, o seu principal o principal restaurador do panafricanismo que a gente conhece hoje, aquele que levou o nome ao conhecimento mundial, que é o Du Bois. Ele era um inimigo de Garvey, ele foi um traidor do nosso povo, ele trabalhou com os inimigos do povo negro para destruir todo o projeto de redenção africana e de libertação africana e de renascimento africano que Garvey encarnava. O que a gente vai fazer durante esse mês de agosto, que é o mês que coletivamente mais de 25 mil pessoas pretas, há 100 anos atrás, em 1920, estabeleceram como um mês de renascimento africano, um mês de redenção africana, na primeira convenção mundial, a primeira convenção internacional de povos pretos do mundo, em 1920, que contou com mais de 25 mil pessoas, com mais de 2 mil delegados e delegadas, agora, 100 anos depois, revisitar, também durante um mês, e não por coincidência, o primeiro mês do ano quemético, porque nosso ano novo começa esse mês, que vai entrar, vamos revisitar essa experiência, tá? A gente já abriu um canal, tem um grupo no WhatsApp, Ngia e Garvey, entrem lá, a gente vai revisitar isso aí, entender que história é essa, para que a gente possa restaurar nosso caminho e não precisar reinventar a roda a cada 10 anos, porque cada geração de pessoas pretas dedicadas à libertação do povo, a cada 10 anos precisa reinventar a roda porque não estuda o que aconteceu antes. Então, sem dúvida, aquilo que os antigos queméticos disseram é que a gente pode se voltar ao passado e aprender com o passado. Tem um ditado quemético que eu gosto muito, que responde essa sua pergunta, meu mano Eduardo, e meu irmão, dá um salve a você, dá um salve aos homens pretos, pá, tamo juntão, os novos homens pretos. A gente não vai buscar nunca, porque não era isso que as chamadas leis de Maat eram, uma regra normativa dizendo o que você tem que fazer. Nós temos que aprender esses princípios e adaptá-los à nossa existência. E o ditado quemético que reforça isso diz o seguinte: não caminhe sobre a pegada dos ancestrais e das ancestrais. Procure aquilo que eles e elas estavam procurando. Então, aquilo que nossos ancestrais e as nossas ancestrais procuraram é o que vai orientar a nossa caminhada. A gente não vai simplesmente repetir os passos achando que isso vai dar conta, porque o cenário mudou. Então, é muito menos aplicar essas leis cegamente, hoje, como uma norma, e muito mais entender como a afrocentricidade nos explica que há um princípio operativo que a gente precisa compreender, há uma fórmula que a gente precisa dominar, e ao aplicar essa fórmula, a gente vai encontrar as respostas. É menos repetir a forma e mais compreender e aplicar a fórmula. Fantástico. Eu acho que para muita gente, né, foi muito bom essas suas explicações, todas as suas falas. Eu ainda estou engateando no mulherismo, fico, assim, sempre encantada de escutar tudo, porque é o que foi negado para nosso povo, né? E agora nós estamos fazendo esse exercício de retomar, e um dos exercícios que a gente faz é ver de pessoas como você, como outros irmãos que estão repensando e trazendo esses conteúdos para a gente, e o dia de hoje foi fantástico. Então, eu quero agradecer em nome de toda a equipe que está aqui produzindo esse evento, né? A gente ainda vai ter mais algumas mesas e atrações. Então, desde já, agradecer, gratidão pelo ensinamento, pela tarde de hoje. E eu queria que você falasse de novo sobre a página desse evento que vai acontecer agora em agosto. Algumas pessoas. Beleza. Na verdade, não é uma página, tá? Dentro da afrocentricidade há um princípio chamado Ngia. Ngia é uma palavra que, dentro do Kiswahili, quer dizer caminho, mas quer dizer também abordagem, quer dizer também uma forma de compreender.
e que tem uma raiz similar à palavra dentro dos idiomas banto de Ingila, que é um termo que se faz no candomblé brasileiro um paralelo a Exu, né, a caminho. E o Ingi é um princípio que foi restaurado pelo Session Molef Ketchachante de caminhada de volta para a nossa própria tradição, a ideia de Sankofa. E dentro da Força de Saúde Internacional, a gente tem uma estratégia que é estabelecer engias, né? São caminhadas que a gente faz junto, presencialmente ou à distância, e agora com essa pandemia, como nós somos uma organização internacional e aqui no Brasil, nacionalmente, a gente faz engias, fazendo uma caminhada coletiva para afinar os passos, para restaurar os fluxos, para ouvir o mundo, porque o mundo é vivo, né? Então a gente tem que estar atento ao que é esse mundo. A gente costuma criar um canal de comunicação, nesse caso vai ser um grupo no WhatsApp, que já está ativo, e nesse grupo a gente vai começar a divulgar mensagens, informações, textos, tem uma série de materiais inéditos de Garvey que estão traduzidos, que vão ser disponibilizados ao longo desse mês, cursos, tem cursos que vão ser públicos, que vão ser abertos, tem cursos que vai ser só para boca pequena, para quem é nós mesmo, e lives, etc. Durante o mês tem uma série de ações, e basta entrar no grupo, acompanhar a nossa página, que vocês vão poder se somar a essa restauração do que é o legado garveísta, né? Entender quais foram as tretas, entender onde é que a gente errou lá atrás, há 100 anos atrás, quais são os acertos que a gente esqueceu e que a gente precisa retomar agora para que a gente possa estar vivo no século que vem. Porque, como diz o mais velho Chinueso, esse é o último século que nós temos para construir uma superpotência africana no continente, capaz de defender nosso povo frente à dominação dos nossos inimigos. Se a gente falhar, muito provavelmente nosso povo vai ser exterminado. Isso é muito forte. Então, o chamamento está aí, né? Agora é fazer esse passo, né? A partir do que a gente entende e pensar novos passos. Então, irmão, pode colocar as suas considerações finais e a gente agradece novamente. Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço, Sandy. Tem uma última pergunta aqui na tela do irmão Tony Edson. Ele perguntou o que é Xenute. Xenute, meu mano, é um tipo de moldura que cobre o nome dos antigos reis no Kemet, dos que a gente chamava de Perat, os faraós, né, que a gente chama a partir da influência grega. E os Xenutes, eles são uma espécie de cadeia, uma espécie de barreira construída para proteger esse nome sagrado. Nós temos uma Perat que é a Ama Mazama, nossa principal referência, a liderança internacional da nossa organização. Ela lidera a nossa organização junto com o Sesh Molef Ketchachante, e nós temos Xenutes no mundo todo, no continente africano, aqui no Brasil, que são lideranças locais que servem para fazer essa proteção, essa coordenação dos processos políticos localmente. Nós estamos organizando esse processo do Ingia, já para chegar nas palavras finais. Eu quero agradecer enormemente o convite. Nós estamos organizando esse processo do Ingia localmente, para quem fala português, mas a gente está conectado com uma série de ações que estão sendo promovidas internacionalmente por nossa organização. Então, quem fala inglês, quem fala francês, pode se somar. A gente vai divulgar também ações em outros idiomas. A gente tem um processo de articulação que é mundial para a construção disso. E o que eu tenho a dizer é que nosso povo chegou até aqui e nós superamos o inferno. Pode parecer que não, mas nós estamos vivos e vivas, nós carregamos Maat dentro da gente e nós somos o primeiro povo. Então, se nós estávamos aqui no começo, vamos estar aqui também no final. A gente tem, além do trabalho da AI, um trabalho com o programa Ubuntu, que foi falado, meu irmão Issa, também irmão lá da Força de Cidade, valeu, meu mano, tamo juntão, que tem uma série de cursos que estão sendo estimulados e parte desses cursos vão ser também dentro do Ubuntu. Então, quem puder se somar, quem tiver interesse, acompanhe a página da gente do Ubuntu no Instagram, ubuntu.eba, ou a página da AI, que vai ter uma série de novidades esse mês lá pra gente. Beleza? Então, como diria Marcos Garvey, um só objetivo, uma só divindade e um só destino. Axé. Axé, irmão. Muito obrigada. Gratidão.